Bem-vindos a mais esse nosso encontro. Você está na rádio ANSR Lepanto. Nosso endereço é www.ansrlepanto.com.br. Temos um tema aqui interessantíssimo pelos padres do Priorado Padre Anchieta. Podemos chamar a missa nova de rito romano ordinário? A esterilidade da Igreja Conciliar, como a denominou um famoso cardeal, está chegando às últimas etapas. Como um cadáver no qual a decomposição vai se acelerando mais e mais. Infelizmente. A França, outrora primogênita da Igreja, não da conciliar, é claro, está na dianteira e os dados são assustadores. A média de idade no seu clero é de mais de 70 anos. Párocos idosos estão a cargo de dezenas de paróquias. Nos casos extremos, mais de 100. Uma parte íntima da população pratica religião, etc, etc. O fim está próximo, distando talvez em 5 ou 6 anos no máximo. Mas assim como ela é primeira no mal, ou é também no bem, considere-se que hoje 25% das ordenações francesas são de sacerdotes jovens que fazem escolha pelo rito tradicional. Isto considerando a tradição num sentido amplo e não só na Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Agora, nesta pequena onda de volta ao normal, por assim dizer, é evidente que existem passos a serem dados uns depois dos outros, tal qual uma pessoa que, depois de sofrer um gravíssimo acidente, precisa fazer uma reabilitação progressiva. Poderíamos dizer que a missa nova e a liturgia em geral é a causa próxima do mal, já que lex orandi, lex credendi. E assim, uma corrosiva e desnaturada liturgia corresponde a um povo corroído e desnaturado. Ou talvez poderíamos dizer dessobrenaturalizado. Pois bem, a causa próxima do restabelecimento da Igreja será, sem dúvida, a missa e todos os outros sacramentos, dos quais e pelos quais flui a vida divina. Eles são causa instrumental da graça. Agora, para dizê-lo sem rodeios, o corpo místico morre por falta de circulação à graça divina. De um modo análogo, o corpo físico de qualquer ser vivo, onde as veias já não transportam o sangue. O que o motu próprio Summorum Pontificum chama de rito ordinário, da missa não pode ser considerado tal, por razões seríssimas, que podem ser reduzidas a uma só. A doutrina contida nela não forma parte do depósito da revelação divina. Mas será possível que uma missa e a liturgia em geral
aprovada pela autoridade competente, padeça desse defeito de base? É fato. O Papa João Paulo II, no documento Vicessimos Quintus Annus, em 4 de dezembro de 1988, diz: o primeiro princípio é a atualização do mistério pascal de Cristo na liturgia da Igreja. O incauto católico não iniciado nesse tipo de linguagem pensa automaticamente isso. É verdade. Isso é católico. Pensa nas palavras mistério pascal. E diz inconscientemente: mistério é moral e normal. A religião está cheia de mistérios sem os quais não poderia ser divina e pascal. Bom, deve ser algo relacionado com a Páscoa ou talvez com o Cordeiro Pascal, né? Infelizmente, caro ouvinte, mistério pascal não é o que se pensa. Se fazemos uma pequena retrospectiva histórica, veremos logo que a expressão mistério pascal aparece raras vezes nos padres da igreja e com mais frequência no plural. Nos antigos sacramentários, né, uma só vez é utilizada no singular pelo sacramentário gelasiano. Até o século XX não teve nenhum significado especial entre os teólogos. Como explicar a frase de João Paulo II, então? Peçamos ao magistério da igreja que nos explique o que é esse mistério pascal, que é agora o primeiro princípio litúrgico. Mas aí, não existe documento romano oficial explicativo? Dá para acreditar numa coisa dessas? Ele simplesmente não existe. Pois bem, voltando a adentrar aqui no tema, onde vamos achar o que seja o mistério pascal? Perguntamos aos teólogos, os quais Pio XII chama de nécios, que nos dizem os senhores Dom Aldo Casel, Aimon Marie Roguet, Yves de Montchieu, Henri Pinard de la Beauliard, todos mestres dos papas pós-conciliares, acerca do que é o mistério pascal. Esta é a pergunta. O modo como a redenção foi apresentada pela igreja até agora não é conveniente para o homem atual. O posto que é demasiado negativo e pessimista. Ressaltemos no lugar da morte de Cristo a sua ressurreição gloriosa e ascensão como a manifestação do amor incondicional de Deus aos homens. Paremos com aquilo de que o Pai Eterno escolheu seu próprio Filho para expiar em nosso lugar e tendo diante dos olhos a vítima mais inocente, mais amada e mais apropriada para levá-lo à compaixão. Exigiu-lhe a reparação mais humilhante e dolorosa. Que rigor, que incompreensível insensibilidade. Digam antes, senhores,
que modo abominável de interpretar os pensamentos de Deus, nada o justifica. Como se chega até isto? Perguntará o caro ouvinte. A explicação é como se segue. Se abreviarmos um pouco, Em primeiro, Deus é infinito e perfeito, assim como o dom de uma criatura não lhe agrega nada o pecado, não lhe tira nada. Em segundo, Deus é amor. O amor que Deus nos tem nunca diminui, ainda que nossos corações se fechem a este amor. Como o amor de Deus continua apesar do pecado, e como sua justiça não exige nenhuma compensação, seria contrário à bondade de Deus infligir-nos penas como consequência de nossas faltas. A desgraça que se segue ao pecado vem só do homem mesmo, não de Deus. Jesus Cristo não veio satisfazer os pecados dos homens, que não ferem a Deus, mas manifestar o amor de Deus aos homens, e isso em primeiro e único lugar. Com esta nova luz, podemos afirmar que Jesus Cristo não fez uma obra de redenção, pois que não havia dúvida nenhuma a pagar simplesmente. O que pode fazer um liturgista com esta teologia na cabeça? Fazer esquecer que na missa há uma vítima. Vamos citar aqui apenas alguns exemplos. O centro da missa será agora a Assembleia. Equiparação entre a liturgia da palavra e da Eucaristia. Mudança do ofertório tradicional pela bênção judaica para as refeições ou berahot. Diminuição das genuflexões do sacerdote de 14 para 3. Diminuição dos sinais da cruz sobre a hóstia de 24 para 1. Supressão da mediação de Cristo quase desapareceu. O Perdominum Nostrum Iesum Christo. Supressão da mediação dos santos. No momento da comunhão não se diz mais que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarde tua alma para a vida eterna. Amém, etc, etc. Bem, a conclusão. Se impõe sozinha uma liturgia que contém uma doutrina que não é a dos apóstolos. Mesmo na boca de um anjo, deve ser anatemizada. São Paulo não brinca. A missa nova não pode ser tida como católica, ainda que tenha elementos católicos, tal como uma cerimônia anglicana que ainda guarda vestígios de um remoto passado. Para concluir este tema aqui, gostaríamos de dizer expressamente que não é a nossa intenção, nem está no nosso ânimo querer brigar ou disputar por ter um espírito inflado, senão só queremos seguir o que a igreja de sempre sente e rejeitar o que a igreja de sempre rejeita. E que não se diga como alguns bispos alemães de 40 anos já criam uma tradição e por isso devem ser mantidas as reformas, Bem, acabamos de narrar aqui esse tema interessantíssimo para nossos estudos. Pelos padres do priorado do Padre Anchieta.
Muito obrigado e salve Maria.